vamos dar início ao nosso primeiro congresso Memory de Contabilidade. Passo a palavra agora para o nosso analista de negócios e especialista em contabilidade pública na Memory, nosso querido Aldo Silva. Aldo, passo a palavra com você. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, representando aí a Memory, dentro dos conceitos contábeis aí que a gente precisa tanto estar se aperfeiçoando cada dia mais, adquirindo cada dia mais esse conhecimento tão necessário aí para a gente avançar. Vale reforçar aqui uma questão, gente, que dado o volume de pessoas e tudo, então as respostas, as perguntas, ela vai ser aberta no final do evento. Então, no finalzinho do evento, a gente abre para poder vocês registrarem esses questionamentos, essas perguntas que, porventura, surgirem aí no decorrer aí do congresso. E aí eu peço a vocês aí para ter caneta e papel em mãos aí. Podem ficar tranquilos, nós vamos repassar o material tudo que eu falar aqui, depois vocês vão ter um material ilustrativo, inclusive, mostrando os locais que eu apresentar aqui para vocês, nós vamos tentar ao máximo aí trazer para vocês a maior quantidade de informações possíveis para que vocês possam realmente aproveitar o máximo possível desse evento. Então, assim, para a gente já começar eu vou só demonstrar aqui para vocês aqui. Eu vou tirar a minha câmera para poder ficar um pouquinho mais tranquilo aqui para poder passar os slides. E eu também vou estar fazendo também as demonstrações, dado a muitas alterações, eu vou estar fazendo as demonstrações também via sistema. Alguns colegas nossos que vai demonstrar aqui vai ser mais via slides também, mas o objetivo aqui é alcançar o máximo possível a segurança de vocês aí para o encerramento, tá? Porque tem muita mudança, como o Daniel mesmo disse aí, tem muita alteração aí em decorrência dos ajustes, que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem feito, para poder colocar a gestão mais adequada possível, Eu falo que essa mudança que tem agora para 2023, eu acho que é uma das derradeiras maiores, tá? Porque a gente lembra muito bem desde lá de trás, lá 2001, quando começou, a valer a lei de responsabilidade fiscal, e nós tivemos várias mudanças de lá para cá. E aí depois surgiu em 2012, que acabou prevalecendo só em 2013 em Minas Gerais, a parte do SICOM, que veio muito forte, para melhorar a gestão. E essas alterações veio migrando, depois a União também, através da STN, veio fazendo suas adequações, seus ajustes, e a gente percebeu que essas mudanças foram convergindo todos os estados a uma plataforma onde as informações fossem mais fidedignas, dos resultados igualitários em cada ente, Então, porque antigamente os dados eram muito, cada um fazia o dado de um jeito, A gente lembra muito bem lá atrás, quem já tem mais tempo na área pública, A natureza de receita, a natureza de despesa era muito, Não tinha um plano de contas, igual para todas as federações. Então, isso vem melhorando, Depois entrou as fontes de recurso, É um avanço a mais. E em Minas fez de um jeito, a União depois fez de outro, e agora, em 2023, Minas Gerais também aderiu à fonte de recurso, a mesma do Tribunal de Contas da União, Então, juntamente com isso, gente, veio uma série de desafios, A gente tem diversos desafios porque nós vamos ter que alterar, a forma, de gerir, de trabalhar, E mais uma vez, porque muda, A gente tem várias alterações aí que são necessárias. E pensando sempre nessa questão de melhorar, a Memory também vem dando os passos também, a gente tem uma questão que é importante, que a gente já trabalhou aí onde vocês estão trabalhando,
né? Então, todos aqui que estão aqui nesse evento aqui para fazer a palestra para vocês têm muito tempo de experiência. Eu já estou com 25 anos de área pública, né? Já trabalhei em municípios, uns 10 anos, né? Passei por diversos departamentos. Então, assim, a gente sabe o tanto que é difícil também o lado aí de vocês no dia a dia, né? Não é fácil. É muita dedicação. Às vezes as pessoas fazem piadas, falam que área pública ninguém trabalha, né? Se enganam, porque a hora que entram eles veem o tanto que a gente trabalha, o tanto que é difícil, o tanto que tem que ter esforço, né? Então, diante disso, a gente vai passar todas as informações aqui, gente, vão ser trazidas para vocês à luz, mas sempre mostrando pelo CIAP, na prática, né, para poder vocês entenderem a importância que tem, né, em especial esse fechamento deste ano, que vai ser um fechamento bem mais complexo do que os anos anteriores, né, porque ele impacta diretamente no exercício de 2023. Então, aí a gente vai ter que ter um cuidado maior. Então, eu vou começar aqui agora, eu vou tirar a câmera e vou começar aqui a apresentar para vocês, tá? Só bem rapidamente aqui, vou passar esse primeiro slide aqui apresentando para vocês aqui. Deixa eu exibir a minha tela aqui, só um minutinho que eu tenho que compartilhar aqui para vocês. Prontinho. Então, o que acontece? Nós precisamos, né? Então, qual que é o principal objetivo desse congresso? Né? Tornar o encerramento do exercício de 2022 o mais suave possível, né? Ou seja, que vocês possam fazer uma sequência bem detalhada e fazer as verificações necessárias para que, quando vocês fecharem o exercício, realmente não precisa voltar para reabrir, porque vai ter muita dificuldade para reabrir os anos para trás após no decorrer aí vocês vão ver do porquê, né, dessas dificuldades, né, porque a mudança realmente é muito grande. Também, né, outro objetivo aqui é orientar sobre as mudanças, né, para 2023, né, e mostrar para vocês que algumas características vão ser alteradas, algumas formas vão ser alteradas. E também demonstrar novidades no CIAP para 2023, né? Coisas novas para vocês aí, para facilitar aí o trabalho de vocês no dia a dia, facilitar aí essa gestão aí de vocês. Então, eu vou passar aqui para vocês. O primeiro tema que eu vou trazer para vocês aqui, só um minutinho aqui que vai ser sobre leis e decretos, né? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, né, que como proceder, né, para a inclusão dessas leis, né, porque elas impactam no envio das prestações de contas, né. A gente também, uma coisa que a gente tem notado, e é uma parte que é a experiência da gente no dia a dia, atendendo vocês, a gente verifica, às vezes, que alguns acabam esquecendo de fazer algum cadastro, alguma coisa assim, e isso depois que ele vai ver, aí já fez o encerramento do exercício, já fechou o ano, e aí a hora que ele vai fazer um procedimento que depende daquele cadastro do ano anterior, o mês já está fechado, aí o sistema não permite porque não pode ter alteração. Então tem vários impactos, né? A gente também criou alguns parâmetros, né, mais detalhados, né, para quem quiser fazer uma gestão mais detalhada dos decretos no cadastro de leis, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Verificar se vinculou corretamente as leis, né, as justificativas corretas, e também a utilização aí
que tem uma particularidade, quando é mais raro um pouco, mas às vezes ocorre de utilizarem fichas de entidades diferentes, né? E é necessário fazer essa configuração aí específica aí na hora de fazer, quando você tiver esse tipo de decreto no mês que tiver feito, estiver enviando esse dado, tá? Então, deixa eu começar aqui então com vocês. Eu vou usar duas formas no sistema, porque tem situações que eu não consigo. Seria muito trabalhoso, e como aqui são coisas, a quantidade de assunto é muito grande, então eu vou subdividir aí, uma hora o sistema, a entidade é a mesma, porém eu estou usando acesso na web e estou usando um acesso local aqui, porque uma está com os exercícios tudo encerrado e a outra com o exercício aberto, para eu conseguir demonstrar para vocês aí, né? Pode ter certeza que eu fiz com todo carinho para poder vocês poder absorver o máximo possível as informações e usá-las de forma aí a facilitar a vida de vocês aí no dia a dia, tá? Então, esse primeiro tema, que são os decretos e leis, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é uma das coisas que mais traz problema de rejeição de conta, essa não observância, às vezes, de alguns critérios aí na hora de fazer as suas prestações de contas, na hora de fazer os lançamentos dia a dia, naquela correria, e acaba, às vezes, não observando alguns detalhes que são importantes. E aí a gente traz, o sistema da Memory traz uma forma para poder você conseguir fazer uma gestão mais ingessa um pouquinho, mas, por outro lado, você traz uma segurança maior para evitar de ultrapassar os limites autorizados lá pelo legislativo, né, para poder trabalhar. Então, o primeiro passo, antes de vocês utilizarem lá o exercício, vocês vão vir aqui no configuração, ano fiscal, abertura. Vai vir aqui, eu vou fazer aqui em 2022, mas vocês vão precisar fazer isso em 23, né? Vamos falar assim. Eu vou fazer 22 para fazer a demonstração aqui para vocês. E vem nessa aba aqui, ó, alterações do orçamento. E aqui você vai ter a opção para detalhar limite de movimentação de crédito adicional, né? Inclusive isso, gente, a gente tem o maior cuidado. Nós tivemos aí a participação de parceiros para nos ajudar na elaboração desse detalhamento, para poder facilitar a vida aí de todos aí no dia a dia aí, para gerir melhor os decretos aí e as leis. Então, eu fiz essa marcação aqui. E eu posso, se quiser, também detalhar até o nível de fonte de recurso. Isso é para poder você controlar superávit e excesso, né? Essas informações, geralmente elas não vão para o Tribunal de Contas através do IP, né? Ela só vai lá o artigo falando que o superávit está autorizado em tantos por cento, o excesso em tantos por cento, mas a nível estrutural de mandar, essa informação a nível de TXT lá no arquivo lá não vai, né? Ela vai só o percentual lá autorizado da LOA, né? Então, eu vou marcar só esse aqui, só para poder fazer a demonstração para vocês aqui rapidamente. Então, gravei aqui essa parte do detalhamento aqui. Então, você vai ter que fazer isso para 2022 e marca também para 2023 para você poder controlar lá em 23 também. Então, feita essa marcação, o próximo passo que vai ser é você ir lá no cadastro de leis, tá? Você vai vir aqui no cadastro de leis e vai criar uma lei aqui. Deixa eu pôr aqui uma lei. Número 1, por exemplo, aqui. Vamos colocar aqui só para um mês que estiver aberto, né? No caso, esse banco aqui está com o mês de dezembro aberto. E aí, gente, eu vou fazer um parênteses aqui antes de mostrar a questão do detalhamento, que é o seguinte. Para quem não cadastrou ainda a LDO, tem que fazer esse cadastro.
Então, anotem aí, porque a LDO ela é um dos arquivos que vai no IP. Então, a lei da LDO, que foi aprovada no início desse ano, até 15 de abril, né, que tem que mandar o projeto de lei lá para a Câmara e eles aprovam em até agosto, julho, agosto, né? Então, essa lei ela tem que estar cadastrada no sistema, porque senão, a hora que você for tentar mandar o dado lá no Tribunal de Contas do IP, não vai passar sem essa informação. E tem que, assim que o Legislativo aprovar a lei do orçamento, você tem que vir aqui também fazer o devido cadastro dela. Então, gente, o que eu falo é o seguinte, ó, a boa prática é o seguinte, tem uma lei para cadastrar, assim que a lei chegar na mão aí de vocês, que seja o contador, que seja um responsável aí do planejamento, ele tem que de imediatamente inserir essa lei aqui no cadastro de leis, porque todas as leis praticamente hoje, o Tribunal de Contas recebe essas leis através dos envios, né? Que seja através lá dos arquivos de alterações orçamentárias, do AMP, ou que seja a partir do IP, né? Então precisa fazer esse cadastro. Então, feito aqui, eu vou fazer aqui o cadastro dessa lei. Vou falar que é para 2023. No caso aqui, eu vou colocar aqui a despesa. Vou colocar aqui 10%. E aqui, gente, após eu gravar essa lei, então eu vou e gravo aqui essa lei. Tá? Estando ela gravada, ele habilitou aqui essa parte aqui, ó, limite detalhado. Então, a partir daqui, eu vou conseguir aqui fazer a distribuição aqui do percentual que eu quero controlar no excesso e o percentual que eu quero. Deixa eu colocar aqui 2. Vamos supor que lá na lei de vocês distribuíram dessa forma. Então, uma vez gravada essa informação aqui, ela tem que fechar com o valor que vocês informaram na tela principal, né? Então, ou seja, o percentual que eu distribuí lá, a soma dele é os 10% daqui. Então, fechando esse valor aqui, a partir daí vocês vão conseguir fazer um controle mais rigoroso para não correr risco de ultrapassar esses limites que vocês definiram aqui. Se a lei de vocês não definirem o limite, vamos supor, é 100% de superar, 100% do excesso, né? Então, essa lei, se você deixar aqui essa parte em branco, que também é permitido, ele vai respeitar aqui só até esse limite aqui. Então, se você usar esse valor aqui de 4 milhões que apareceu aqui, 700, só para superávit, ele vai deixar você fazer os 400, 741 na soma dos três: superávit, excesso e anulação. Se passou disso aí, você não consegue fazer mais, o sistema vai bloquear. E ele bloqueia através de onde? Lá na hora do cadastro do decreto. Lá ele já tem lá, quando você cadastrou a lei lá, vamos supor que eu vou pôr aqui um decreto qualquer, a lei que eu cadastrei, peraí, eu estou no exercício errado aqui, como eu fiz para a LOA, então ela vai prevalecer aqui para 2023, tá? É porque se eu tivesse feito, porque você pode utilizar também para outras leis, tá? Que não seja a lei do orçamento. Esse aqui é só um exemplo que eu estou dando para vocês, mas tem também para as outras leis. Também você pode utilizar também esse mesmo detalhamento em outras leis. E uma vez utilizado, gente, não tem como desmarcar mais, tá? Então, como se diz, não vai ter volta depois para você desmarcar, não, tá? Então, eu vou colocar aqui 2022. Então, a partir daqui, o sistema começa a fazer um controle, né, mais rigoroso, né?
E aí você está vendo aqui, ó, que como eu defini os percentuais, então aqui ele só vai deixar para anulação de dotação só esse valor. Para superávit, só esse valor. Para excesso de arrecadação, só esse valor. Poderia também ter colocado lá na lei do orçamento, operação de crédito e aro também. Então o sistema controla aqui e não deixa você fazer um valor maior do que o que está apresentando aqui, tá? Então, isso é uma forma, gente, de garantir para vocês que, esse controle aí fique mais, vamos falar assim, mais rigoroso aí na hora de vocês fazer esse trabalho de vocês, tá? Feito esse controle aí, mostrando para vocês essa opção, a gente criou também aqui uma opção aqui, porque a gente está falando de decreto, até para não precisar voltar, né, voltar mais nesse tema de decreto, a gente criou aqui, deixa eu voltar aqui para 2022, a gente criou uma opção aqui para você emitir um relatório. Foi até um pedido de um parceiro também na época, ele solicitou isso, para ter uma visibilidade maior de todos os decretos que foram feitos. Então, por aqui, ó, a relação do decreto, e aí ele mostra aqui, como se fosse o F5 lá da tela, lá, todos os decretos que já estão em vigor, né, dessa entidade aí desde o início do ano, tá? Com os valores certinhos, suplementação e anulação. Então, é só mesmo aqui para conhecimento de vocês, tá? Eu estou seguindo o roteiro aqui, gente, só para a gente não fugir de uma sequência aqui, tá? Então, o que que acontece aqui, pessoal? Aqui no ano fiscal, caso o município, vou dar um exemplo prático, se vocês, porventura, a prefeitura precisar anular uma ficha que não é da entidade dela, que não é da prefeitura, que é, por exemplo, da secretaria lá que é da Câmara, por exemplo, que é mais raro, mas acontece, né? Então, todo mês que ocorrer o fato de você ter que anular fazer uma anulação, suplementando a ficha da prefeitura e anulando de outra entidade, do Instituto de Previdência ou da Câmara, você tem que vir nessa aba eu vou fazer pelo outro sistema aqui, porque aqui eu estou com o usuário, tem que solicitar a memory para poder você conseguir fazer essa mudança. Então, você vai vir aqui, nessa aba aqui de alteração, e tem que, só para esse mês, tem que desmarcar essa flag aqui, ó, realizar o rateio do arquivo AOC, que é onde que vai os decretos, né? Para poder, né, porque aqui, quando está marcado, ele separa as entidades, ou seja, ele vai gerar todos só da entidade, né, certinha. Então, se você suplementou e anulou as fichas da própria prefeitura, não vai ter problema. Porém, se você tiver feito de entidades, anulando de entidades diferentes, aí é necessário desmarcar essa informação aqui para poder gerar o arquivo AOC correto. E aí, com isso, o dado vai correto lá para o Tribunal de Contas, para evitar problemas na emissão de decretos, tá? E por fim, aqui, passando aqui uma informação aqui para vocês sobre a parte de decretos, vale reforçar aqui com vocês que se vocês, por prudência, quiserem fazer uma conferência, né? Esses prints todos já fiz, viu, gente? Vai ficar aí para disposição para vocês. Vocês podem, por aqui, ó, selecionar a sintética e tirar os... eu quero só os decretos de financeiro. Eu quero só crédito suplementar, extraordinário, especiais. Aí você faz o filtro da forma que você precisar. E a partir disso, você vai conseguir aqui, você pode vir aqui e digitar, às vezes vocês não têm muito conhecimento, fiscalizando com o Tribunal de Contas, tá? Você pode vir aqui, vamos pegar aqui um município qualquer aqui, pegar aqui Patinga, aqui, por exemplo, tá? Você pode vir aqui na opção de orçamento, tá?
Não precisa ficar preocupado com isso, não. E aqui você vai conseguir tanto olhar todas as leis que você mandou para o Tribunal de Contas, quanto os decretos, tá? Que vocês fizeram. E aqui, esse relatório aqui, você vai ter um resumo aqui de todos os decretos emitidos aí pelo município aí, e você pode fazer filtros, inclusive, aqui do intervalo que você quer olhar, né? E pode definir, igual lá na tela que eu mostrei para vocês, lá no sistema, você pode definir aqui da mesma forma também. Ah, eu quero dar uma conferida aqui só dos decretos que está lá no tribunal para o superávit financeiro. Ou você pode vir por aqui também, né? Então, é uma questão aí de vocês utilizar isso aqui para fazer uma verificação preventiva aí todo mês que enviar. E assim que todas as entidades mandam, já fica liberado essa parte aí para vocês poderem utilizar, né? Então, agora eu vou passar aqui a palavra aqui, passar para a Rejane aí, a Rejane vai continuar aí com os demais assuntos aí que tão importantes quanto esses assuntos que eu abordei aqui de leis e decretos.